Olá, então, agora vamos para o capítulo 5, agora eu já estou vacinado, não tem perigo de eu passar Covid para vocês nem pelas videoaulas, né? Então vamos lá, capítulo 5, de título Implicação Lógica. Então, no capítulo anterior, a gente viu classificações das proposições compostas, né? Mediante a construção da tabela verdade, né? A gente já aprendeu a construir a tabela verdade de qualquer proposição, né? Não importa quantas letras ela tem, quantos sejam os conectivos, a gente aprendeu a construir a tabela verdade. Aí a gente classificou em 3 categorias, né? Quando o resultado é sempre verdadeiro, é uma tautologia. Quando o resultado é sempre falso, é uma contradição. E quando não é nenhuma das duas coisas, ou seja, aparecem verdadeiros e falsos, a gente chama de contingência. Tá? Eu tinha afirmado naquela ocasião que o caso mais importante era o caso das tautologias, porque são as verdades, né? As verdades que nos interessam, tá? As proposições que são sempre verdadeiras. Então, o que a gente vai estudar nesse capítulo é um tipo de tautologia específica, que é essa daqui, é a tautologia que envolve uma condicional. Tá? Então, o formato pode ser esse ou esse aqui, tá? Dependendo de como vocês forem imaginar. Mas basicamente, vocês têm uma expressão aqui, esse símbolo que eu coloco, P, abre parênteses, P, Q, quer dizer que é uma função das letras P, Q, R, S, e aqui é uma função das letras P, Q, R, S. Tá? Então, aqui tem uma expressão, aqui tem outra, e tem a última parte da tabela verdade que a gente faz é a condicional. Tá? Então, essa é a característica que tem que ter para a gente tratar de uma implicação lógica. Quando a gente tem uma tautologia desse tipo, vamos simplificar desse tipo aqui, onde P é uma expressão e Q é uma expressão. Quando a gente tem uma tautologia desse tipo, a gente denota esse fato por essa simbologia. A gente troca o símbolo de uma seta simples por uma seta dupla. Então, isso aqui é uma proposição composta, que a gente vai ler como se P, então Q. Tá? Isso aqui é uma afirmação de que essa proposição é uma tautologia. Então, agora a gente não é mais uma proposição no sentido de que ela pode ser falsa, né? Isso aqui indica, e a gente vai ler como implicação lógica, P implica logicamente em Q. Tá? Ou P, simplesmente dizer assim, P implica em Q. Tá? Uma implicação lógica. Tá? Então vamos separar de novo. Isso aqui é uma proposição que pode ser verdadeira ou falsa, dependendo dos valores lógicos de P, Q e R. Tá? Se P, então Q. E isso aqui é uma... Quando a gente escreve isso, a gente está denotando que isso aqui é uma tautologia. Ou seja, isso aqui já está nos dizendo que quando a gente construir a tabela verdade disso aqui, vai dar tudo verdadeiro. Então essa é uma afirmação com relação a essa condicional aqui. Tá? Os dois símbolos eles são parecidos porque eles se relacionam um com o outro. Tá? Mas eles não representam exatamente a mesma coisa. É importante separar o significado de um e do outro. Espero que vocês entendam bem a diferença entre um e outro. Tá? Então, nos exercícios da aula passada, a gente viu 2 expressões nos exercícios que tinham esse formato. Tá? A primeira delas foi essa aqui. Se P, então Q, e P. Se tudo isso, então Q. E a outra era se P, então Q, I, se Q, então R. Na verdade, se tudo isso, então se P, então R. Tá? São 2 proposições que a gente demonstrou nos exercícios que são tautologias. Como elas são tautologias, a última operação que a gente faz é a condicional, essa daqui e essa daqui. A gente vai passar a ter 2 implicações lógicas. A primeira vai ser essa daqui, tá? Que tem o mesmo formato dessa aqui que eu estou com o mouse em cima. A diferença dela é que esse segundo condicional, o primeiro não, mas o segundo condicional virou uma seta dupla.
Então, essa expressão da direita, se P, então Q e P, implica, logicamente, em Q. A segunda proposição, que é uma tautologia, vai dar origem a essa daqui. Tá? Se P, então Q e se Q, então R, implica, logicamente, que se P, então R. Tá? Eu coloquei uma parte aqui, embora aqui nos dois não tenha esse colchetes, tá? Aqui eu coloquei um colchete aqui e eu coloquei um colchete aqui também, tá? Esse colchete, ele eu coloquei só para salientar, ele não é necessário, tá? Mas ele só salienta que toda a parte da esquerda desse símbolo aqui implica a parte da direita. Tá? É a mesma coisa aqui, toda essa parte da esquerda implica a parte da direita. Essas duas implicações lógicas têm nomes específicos. Né? Essa aqui se chama de regra de modus ponens, que vem do latim, modus ponens. E essa outra tem o nome de silogismo hipotético. Tá? A gente vai ver vários silogismos, é uma forma de denotar formas de argumentação. Então aqui nós temos duas formas de argumentação, duas regras de inferência, dois silogismos, tá? E são silogismos básicos no processo de argumentação. A gente vai construir vários deles e utilizar eles para construir argumentos mais sofisticados, tá? Então, aqui eu coloquei uma pequena aplicação que eu acho interessante eu comentar, tá? Da regra de modus ponens. A regra de modus ponens é essa aqui. Ó. Então eu vou marcar tudo aqui. Aqui, regra de modus ponens, tá? Regra de modus ponens diz o seguinte, que eu chamei aqui, é a implicação lógica de que se P, então Q e P implica logicamente em Q. Tá? Então, essa implicação lógica, ela vale para quaisquer proposições P e Q, para quaisquer valores lógicos que elas tenham. Então, isso aqui dá uma estrutura de argumentação, né? Essa que a gente falou sobre a descoberta do Aristóteles, foi descobrir que as regras de argumentação independem do conteúdo que a gente está tratando. São sempre as mesmas regras que a gente utiliza no argumento da filosofia, do dia a dia, da ciência e tudo mais. Essa daqui é uma dessas regras, é um desses silogismos que a gente chama de regra de modus ponens. Então, por exemplo, uma forma de aplicar essa implicação lógica numa argumentação é um argumento bem simples que eu coloquei aqui. Ó. Vamos supor duas coisas. Se chover, então eu irei ao cinema com você. Aí eu coloquei com você aqui, mas tudo bem. Se chover, então eu irei ao cinema com você. Vamos supor que isso aqui é verdade. Então, supondo isso. E choveu. Tá? Do que eu deduzo? Logicamente, eu deduzo a conclusão da condicional. Logo, eu irei ao cinema com você. O que eu estou fazendo aqui? Se a gente for transformar essa forma de argumentação num simbolismo, eu estou dizendo exatamente a mesma coisa. Se P, então Q, e P, logo Q, onde P é a proposição chove e Q, irei ao cinema com você. Faltou com você aqui, tá? Então, essa estrutura de argumentação ela é válida por causa da regra de modus ponens. Tá? Então, a gente vai utilizar várias formas de argumentação, tá? E essa era a preocupação mais importante a preocupação do Aristóteles, né? A forma correta de argumentação. Quando a gente argumenta no dia a dia, na verdade, a gente não argumenta. Isso aqui é só uma argumentação lógica, né? Nem todas as argumentações que a gente faz são lógicas, né? Existem muitas e muitas maneiras de argumentar, né? Até uma forma intuitiva é uma forma de argumentar. No dia a dia a gente não trabalha, não funcionamos por meio de silogismos tão somente. Mesmo a ciência não funciona assim, mas é importante a gente ter esse desenvolvimento de ter noção de que existem regras bem formais de argumentação. Tá? Bom, aqui eu dou um outro exemplo, que é se P e Q, então Q, que é a regra da simplificação.
a gente vê o motivo da regra da simplificação, eu afirmo duas coisas, P e Q, e eu deduzo daí que vale uma delas. Tá? Você dá um exemplo aqui, isso aqui é sempre verdadeiro, né? Isso aqui é uma implicação lógica. Um exemplo de argumentação assim seria dizer, eu sou matemático e eu sou professor. Logo, eu sou professor. Porque se eu afirmei que eu sou matemático e eu sou professor, significa que as duas coisas são verdadeiras. Portanto, se eu disser uma delas só, é uma dedução lógica que eu vou tirar da afirmação, da hipótese que eu coloquei. Ou seja, eu posso sempre simplificar uma expressão que envolva o E com somente uma das partes. Tá? Essa é uma outra forma de argumentação, talvez seja a mais simples de todas, que se chama a regra da simplificação. Tá? Mais uma vez, como é que a gente sabe que isso aqui é de fato uma implicação lógica? Pegamos a expressão se P então Q, se P e Q então Q, e construímos a tabela verdade e verificamos que é uma tautologia. Tá? No entanto, aqui a gente tem uma outra maneira de pensar a mesma coisa, que é o seguinte, ó. Sempre que a gente vai construir a tabela verdade disso aqui. A última parte da tabela verdade que a gente vai fazer vai ser o cálculo da condicional. Se P e Q, então Q. Então, essa aqui vai ser a última coluna da tabela verdade. Então, o que eu fiz aqui embaixo? Eu reconstruí a tabela verdade sem aquela última coluna. Tá? No momento isso pode parecer um pouco artificial, mas vocês vão ver mais adiante que vai ser bem útil fazer isso. Tá? Então, o que acontece? Eu quero ter uma certeza que isso aqui é uma tautologia. Tá? Então, para eu saber que isso é uma tautologia, tem que dar tudo verdadeiro. Para dar tudo verdadeiro, eu não posso cair no caso onde o lado esquerdo é uma verdade e o lado direito é uma falsidade. Não posso ter o caso Vera Fischer. No caso aqui a gente tem se P e Q, então Q. Então é para esse lado aqui. Quando isso aqui é verdadeiro, o que acontece com o Q é verdadeiro? Não deu Vera Fischer. VF. V implica F. Então é uma tautologia. Então simplificadamente eu construo essas colunas aqui, e aí eu vou chamar a parte da esquerda da implicação lógica, que é esse P e Q, e a parte da direita, que eu estou chamando aqui de P grande, Q grande. O que eu vou fazer? Vou verificar quando que a minha parte da esquerda é verdadeira. Eu circulei aqui, é só nessa possibilidade aqui. O que acontece com a minha conclusão? Eu não posso ter uma falsidade nesse momento, porque daí eu teria a Vera Fischer e a minha construção da tabela verdade não daria uma tautologia. Então, eu simplesmente sublinho circulo os casos aqui onde dá verdadeira e verifico. A conclusão da condicional é verdadeira? É. Portanto, eu tenho uma implicação lógica. Tá? Vamos fazer um outro exemplo aqui com o silogismo hipotético. Tá? Então, aqui eu não vou construir a tabela verdade inteira. Eu vou pegar e vou construir a tabela verdade do lado esquerdo. Então, está aqui o lado esquerdo. Ó. Se P, então Q. Se Q, então R. E aqui está o lado A e B. Construir aqui, deu VF, FF, VF, VV. Essa é a tabela verdade de se P, então Q, e se Q, então R. Tá? Depois eu vou fazer um vídeo comentando com detalhes as tabelas verdades. Mas, por enquanto, está construída aqui. Tá? Aí eu vou pegar a outra. Se P, então R. P, então R é VF, VF, VV, VV. O que eu vou fazer? Quando que o meu lado esquerdo é verdadeiro? Eu vou circular todos os casos. Primeira, quinta, sétima e oitava linha. O que acontece nesses 4 casos com a conclusão, no lado direito, se P então R? Ó, aqui deu verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Ou seja, quando P é verdadeiro, a conclusão que eu tenho aqui Q é verdadeiro. Então eu tenho uma implicação lógica. P maiúsculo implica em Q maiúsculo. Tá bom? Bom, aqui eu falei de uma reflexão que é interessante de vocês pensarem, tá? Que diz respeito à relação, né? Se P então Q, perdão, P implica logicamente em Q, associado com o símbolo da desigualdade, maior ou igual, tá? Então, o símbolo da desigualdade, vamos pegar relação de desigualdade, tá? Então, temos assim,
P implica logicamente em Q. Então a ideia é que se vale P, então vale Q. A ideia é que a ocorrência de P implica na ocorrência de Q. Então a gente vai pensar como P sendo mais forte ou pelo menos tão forte quanto Q. A ocorrência de P na realidade implica na ocorrência de Q. Então a gente pode pensar no sentido de quando P implica logicamente em Q, significa que P é mais forte do que Q, ou pelo menos tão forte quanto. Então eu vou ter a ideia de P maior ou igual a Q. Tá? É uma maneira de a gente construir uma analogia. O que acontece com o símbolo de maior ou igual nos números reais? A relação de desigualdade, maior ou igual, ela é reflexiva, transitiva, mas não é simétrica. Então vamos lá, reflexiva com relação a si mesmo. Todo número é maior ou igual a ele mesmo. X sempre é maior ou igual a X. Beleza. Agora vamos para o segundo, a transitiva. Se x é maior ou igual a y e y é maior ou igual a z, então x é maior ou igual a z. Vocês pensam na tabela, na reta real, se x está à direita de y, ou em cima, x está mais à direita, e y está mais à direita de z, então x está mais à direita de z. Tá? Vocês transitam da primeira, da segunda para a terceira, logo a primeira é maior ou igual a terceira. Tá? Então, a gente faz esse processo que se chama de uma propriedade de transitividade. A última seria uma relação de simetria. Tá? Se x é maior ou igual a y é maior ou igual a x. Tá? Isso não é verdade. Se x é maior, a gente tem um exemplo aqui, 2 é maior ou igual a 1, de fato, mas 1 não vale que 1 é maior ou igual a 2. Tá? Mas tá. E o que isso tem de interessante? Por exemplo, qual é uma relação que é simétrica, se vocês forem pensar? A igualdade. Olha só, se a gente for pensar tudo de novo, todo número é igual a ele mesmo, x igual a y, vale a transitividade, se x é igual a y e y é igual a z, então x é igual a z. Uma primeira coisa igual a uma segunda igual a uma terceira, então a primeira é igual a terceira. E mais, vale a simetria da igualdade. Se x é igual a y, então y é igual a x. Então a relação de igualdade é uma relação reflexiva, transitiva e simétrica. Tá? A gente vai fazer uma relação depois com a equivalência lógica, que é o próximo capítulo. Tá? Vocês vão ver que essa analogia é interessante. Então o que a gente tem aqui? A implicação lógica, por sua vez, ela é reflexiva. Toda a proposição implica logicamente ela mesma. Então a gente pode verificar isso. Eu não coloquei dessa vez. Tá? Se P, então P é uma tautologia, vocês construem a tabela verdade, vai dar duas opções. Se V, então V, e se F, então F. As duas vão dar verdadeiras. Então, isso aqui sendo uma tautologia, qualquer substituição de P que eu colocar, eu vou ter uma tautologia também. Então, qualquer proposição lógica que eu colocar no lugar de P, ela implica logicamente ela mesma. Portanto, a implicação lógica é reflexiva. Segundo caso, tá? A transitividade. Se P implica logicamente em Q e Q implica logicamente em R, eu posso deduzir que P implica logicamente em R. Tá? Aqui eu acredito que eu esqueci de colocar a argumentação, mas eu vou falar aqui a argumentação para vocês, depois eu ponho por escrito, que é o seguinte, como é que eu sei que P implica logicamente em Q? Eu sei que significa que toda vez... Eu vou construir a tabela verdade de P maiúsculo e Q maiúsculo. Eu vou verificar, toda vez que P maiúsculo é verdadeiro, eu tenho que ter que Q maiúsculo é verdadeiro. Certo? Essa é assim que eu demonstro que isso aqui é uma implicação lógica. Como é que eu demonstro que essa aqui é uma implicação lógica? Toda vez que Q maiúsculo é verdadeiro, eu vejo na coluna do R que R é verdadeiro também. Ou seja, se eu juntar os dois fatos, toda vez que P é verdadeiro, eu tenho que Q é verdadeiro. Mas toda vez que Q é verdadeiro, R também é verdadeiro. Portanto, eu consigo deduzir que toda vez que P é verdadeiro, segue que R é verdadeiro. E daí eu tenho a implicação lógica se P, então R. Tá? Então, de fato, eu demonstrei que vale a transitividade para o símbolo de implicação lógica. Tá? Não vale a simetria, né? Que é se P implica em Q, então Q implica em P. Tá? Não vale essa simetria. Tá? Por exemplo, assim, se chove, então o chão se molha. Tá? Isso não implica, logicamente, que se o chão se molha, então chove. Tá? Essas coisas não são equivalentes, não são
Uma coisa não implica a outra. Tá? Aqui eu construo um exemplo, tá? Em vez de a gente construir uma porção de colunas de condicionais, eu construo a tabela verdade de PQ, PIQ e POQ. Então eu vou verificar o seguinte, utilizando essa forma de pensar sobre implicações lógicas, o que acontece quando P minúsculo é verdadeiro? Bom, aqui eu tenho essas duas possibilidades, V e V. Eu vou lá para Q, às vezes é verdadeiro, às vezes é falso. Eu vou para P e Q, às vezes é verdadeiro, às vezes é falso. Mas P ou Q é sempre verdadeiro. Logo, P implica logicamente em P ou Q. Isso aqui está demonstrado por essa tabela verdade aqui. Eu simplesmente peguei essa tabela verdade e marquei, e olhei ela, e analisei ela de uma certa forma para deduzir que vale isso aqui. Mais uma vez, isso aqui se chama regra da adição. Se P, então P ou Q. Aqui, na verdade, seria P mais Q, né? Eu estou aumentando aqui. Né? Se eu dissesse assim, eu sou professor, logo, eu sou professor ou eu sou bailarino. Qualquer coisa que eu disser vai ser verdadeiro, porque a primeira parte é verdadeira. Se a gente for fazer uma análise a partir do Q, quando é que Q é verdadeiro? Na primeira e na terceira linha. O que acontece com P? Verdadeiro e falso. Não é sempre verdadeiro. P e Q, verdadeiro e falso. Não é sempre verdadeiro. Mas P ou Q é sempre verdadeiro. Logo, Q implica, logicamente, em P ou Q. É a mesma regra da adição, só que trocando o sentido de P e Q. Tá? O que ocorre agora quando P e Q for verdadeiro? A coluna terceira. Quando é que ela é verdadeira em menos casos, né? Ela só é verdadeira na primeira linha. O que acontece com as outras três proposições? As três proposições são verdadeiras. Então isso significa que essa proposição P e Q implica logicamente as outras três. Se P e Q, quer dizer, P e Q implica logicamente em P, P e Q implica logicamente em Q, P e Q implica logicamente P ou Q. Tá? Eu tenho três implicações lógicas partindo dessa proposição composta aqui. E aí, essas duas primeiras aqui a gente vai chamar de regra da simplificação. Tá? Eu falei lá em cima da simplificação, não falei? Não falei. Não falei da simplificação. Ou falei? Agora eu esqueci. Deixa eu verificar se eu falei ou não falei. Aqui, falei, né? Falei aqui. Essa aqui é a simplificação, tá? Eu já tinha demonstrado ali a simplificação. Agora eu demonstrei lá embaixo que P e Q implica logicamente também em P, tanto P quanto Q. Né? A gente demonstrou que ele implica tanto uma coisa quanto a outra. Onde é que eu estou aqui? Perdão, me perdi aqui. Aqui. P e Q implica logicamente em Q, eu já tinha mostrado, agora P e Q implica logicamente em P. Mais do que isso, P e Q implica logicamente em P ou Q também. Tá? Bom, e aí o último caso, aqui eu avalio P ou Q. Quando é que P ou Q é verdadeiro? P ou Q, se a gente for avaliar do ponto de vista, vamos dizer assim, da lógica, P e Q é mais forte do que todas e P ou Q é mais fraca do que todas. P ou Q é implicada por todas e P e Q implica todas. Tá? Olha só, P ou Q, quando é que esse aqui é verdadeiro? Em três ocasiões, V. O que acontece com as outras proposições? Eu nunca posso garantir que as outras sejam sempre verdadeiras. Ou seja, P ou Q não implica logicamente nenhuma das outras três. Tá? Então, no total, eu consegui 5 implicações lógicas. Então, as 5 descritas aqui. P implica P ou Q, Q implica P ou Q, P e Q implica P, P e Q implica Q, e P e Q implica P ou Q. Tá? Bom, a gente pode tirar dessas 5 regras aqui um exemplo da transitividade. Tá? Eu tenho, por exemplo, que P e Q implica logicamente P, e P implica logicamente P ou Q. Para eu ter a transitividade, eu tenho que ter essas duas implicações lógicas, P implica logicamente Q e Q implica logicamente R, sendo que o final da segunda é igual a parte direita da segunda é igual à parte esquerda, perdão, a parte direita da primeira é igual à parte esquerda da segunda. Então tem que P implica
Q e Q implica R, eu posso pular e dizer que P implica logicamente a terceira. É literalmente um conjunto de setas, assim, e vocês podem pular direto da primeira para a terceira seta. Então, dessas duas aqui, P e Q implica em P implica em P ou Q, eu deduzo que a primeira implica a última. P e Q implica logicamente P ou Q. Então, partindo, eu sei que isso aqui é um pouco, talvez confunda um pouco, tá? Mas assim, ó, usando essas duas implicações lógicas, eu deduzo essa terceira, pela regra da transitividade. Essa daqui eu já tinha demonstrado, era uma das que eu tinha demonstrado, que P e Q implica logicamente P ou Q. Eu posso fazer a mesma coisa com o final aqui em Q, P e Q implica em Q implica em P ou Q, e eu vou ter mais uma vez pela transitividade exatamente a mesma regra. Tá? E por fim, a regra da substituição, tá? Para implicações lógicas, né? A gente tem uma condicional associada, que é uma tautologia. Então, tendo isso aqui uma tautologia, se eu substituir as letras minúsculas P, Q, R, S por quaisquer expressões, eu ainda vou ter como resultado uma tautologia que vai ter um formato de condicional. Então, uma vez que eu tenho uma implicação lógica, vamos pegar o exemplo da regra de simplificação, se P e Q implica logicamente em P, eu posso fazer aquilo que a gente já feito para tautologias, substituir as letras P e Q por quaisquer expressões, e o resultado ainda vai ser uma implicação lógica. Então, aqui dei dois exemplos. Se eu substituir P por T e Q por não S, eu vou pegar a mesma expressão, P e Q implica logicamente em Q, P e Q implica logicamente em Q, só que eu estou trocando P por T e o Q por não S. Então eu vou ter T e não S implica logicamente não S. Essa implicação lógica é automaticamente verdadeira pela regra da substituição. Então, eu partindo de uma implicação lógica, eu vou substituindo P e Q pelo que eu quiser. Aqui eu dou um outro exemplo, eu pego uma expressão um pouquinho mais complicada. Se T é essencialmente CQ e não Q, então não Q. Isso aqui imediatamente é uma implicação lógica pelo princípio da substituição. Então, a partir de uma implicação lógica só, pela substituição, eu consigo obter infinitas outras. Tá? A gente vai utilizar isso. A gente viu já algumas regras. A gente viu a regra da simplificação, da adição, modus ponens e silogismo hipotético. 4 regras. A gente vai fazer uma tabela com 10 dessas regras. Tá bom? Era isso, pessoal.